Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão e Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Naquela noite, nada apanharam. Sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque já não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei 2 peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se, por ter lhe dito 3ª vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. Amém. Amados, hoje eu quero falar sobre as frustrações da vida. Quem aqui nunca se sentiu frustrado? Quem nunca foi frustrado em alguma coisa na vida? A nossa sociedade não parece estar preparada para lidar com as frustrações. Na realidade, eu penso que os pais, e me incluo nisso, acabam tentando privar os filhos das frustrações. A gente talvez já sofreu várias frustrações e diz: Mas meu filho não vou deixar ser frustrado. E a gente acaba errando, porque acaba formando um ser
que não está preparado para lidar com a vida, porque a vida é cheia de frustrações aqui nessa terra. E porque não preparamos as gerações para lidar com a vida, eles não sabem enfrentar as situações pelas quais terão que passar. E quando chegam as frustrações, e elas chegam, mais cedo ou mais tarde, elas certamente chegam, de uma forma ou de outra, nessa ou naquela área da vida, sempre elas chegam. E quando chegam as frustrações, as pessoas não sabem o que fazer. E por isso muitos entram em depressão, outros entram em desespero, outros correm para os remédios. Fato é que as pessoas da nossa geração não estão preparadas para lidar com as frustrações da vida. Então eu acredito que aprender a lidar com as frustrações é algo que todos nós precisamos. O texto lido esta noite fala de uma situação, a meu ver, desse tipo. Vejam vocês, os discípulos me parecem extremamente frustrados. O momento aqui do texto lido é o momento em que Jesus tinha morrido na cruz e tinha ressuscitado. Porém, os discípulos tinham colocado todas as esperanças em Jesus. Eles pensaram que Jesus seria um líder militar, que os libertaria da opressão dos pesados impostos de Roma, porque Israel já estava sob o domínio romano desde o ano 63 antes de Cristo. Então, desde que os discípulos nasceram, eles já estavam no domínio de Roma. Na realidade, Israel já estava sob domínio estrangeiro desde o ano 536 a.C. Já há 5, 6 séculos que eles estavam sob domínio estrangeiro, com um lapso pequeno de tempo, no século 2 a.C., quando Judas Macabeu conseguiu libertar Jerusalém na chamada Revolta dos Macabeus. Mas logo em 63, os romanos entraram em Jerusalém e eles transformaram em escravos de Roma. Então havia as profecias sobre a vinda de um Messias. Messias é uma palavra em hebraico que significa ungido, que quando passa para o grego do Novo Testamento, nós temos Cristo. Cristo significa ungido. Então eles aguardavam um ungido. Mas na história de Israel, nós temos, desde Moisés, o grande libertador de Israel, que era ungido também para aquela libertação, nós vemos o período dos juízes, vemos o período de Josué, depois dos juízes, depois dos grandes reis, como Davi, como Salomão e outros, que com certeza libertaram Israel das mãos dos seus algozes, dos seus opressores. Mas agora já Israel estava, mais ou menos há 5 séculos, mais de 5 séculos, estava vivendo sobre escravidão. Mas as profecias falavam de um líder, de um ungido. Moisés tinha profetizado: virá um líder semelhante a mim, a ele ouvi. Então, os judeus que tinham passado 400 anos, que a gente chama de silêncio profético, as antigas Bíblias tinham 4 páginas em branco, do livro de Malaquias para o livro de Mateus, que simbolizava 400 anos, mais ou menos 397 anos, que nós chamamos de silêncio profético, que Deus não tinha levantado nenhum profeta em Israel. Imagina, 400 anos sob escravidão de povos estrangeiros, nenhum profeta, Deus não estava falando com eles. De repente surge no cenário João Batista.
uma figura pitoresca que está lá e vai batizando, e vai chamando as pessoas ao arrependimento, está preparando o caminho para Jesus. E aí chega Jesus. E quando Jesus vem, ele vem com demonstração de milagres poderosos, ressuscita mortos, cura enfermos de todos os tipos, algo que nunca tinha se visto em Israel antes. Então, qual era a expectativa dos judeus, dos discípulos de Jesus? Ora, surgiu um homem mais poderoso do que Moisés, porque Moisés derramou as pragas lá no Egito, mas nem se compara às coisas que esse Jesus está fazendo. Ele é o Messias. Então, na perspectiva deles, o Messias viria para ser um Salomão ao exponencial 10, quer dizer, um homem que nunca foi visto antes, um rei maravilhoso que iria banir os romanos e que iria estabelecer aquilo que as profecias falavam, um Israel que seria bênção para todas as nações. O povo esperava isso. E aí Jesus então está no meio deles e fazendo aqueles milagres, e as coisas vão acontecendo, e os discípulos vão apostando tudo em Jesus, agora sim, tanto é que eles disseram para Jesus: quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles estavam nessa expectativa, mas de repente, Jesus vai indo para Jerusalém. Em Jerusalém ainda tem uma expectativa, quando ele pega um burrinho e senta sobre aquele animal, e vai entrando, e o povo vai gritando: Hosana ao rei, Hosana, Hosana, e Jesus vai entrando, e se agora, daqui a pouco, ele vai convocar os exércitos de Israel, e como Deus já fez inúmeros milagres, através de Josué, Davi, Moisés, e vai ser fichinha, esses romanos vão ser banidos, vão virar em nada. Os discípulos já estavam com a espada preparada. Isso é daqui a pouco que acontece. Mas Jesus já vinha falando: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Eles não entendiam, era demais para eles entenderem. Como assim? Como o Filho do Homem vai cair na mão de pecadores? Mas eles começam a ver Jesus falando que vai morrer. Eles não entendem, está oculto aos olhos deles, e as esperanças estão ali, mas as esperanças vão se acabando, e Pedro vai observando que de repente agora, Jesus é preso. Espera um pouquinho, nós estamos falando de Davi, de Salomão, de homens que jamais ninguém pôs a mão. Agora Jesus é preso, e quando Jesus é preso, Pedro não aguenta, puxa a espada, e fala: agora que eu vou começar o negócio, já que ele não começa, começo eu, e ele vai, puxa a espada e corta a orelha do soldado, e Jesus, ao invés de falar: então, comecemos, ele diz: não, espera aí, guarda a tua espada, pega a orelha e cola novamente. E Jesus é preso, e Pedro vai acompanhando ele de longe, e as frustrações vão sendo grandes, ele vai vendo Jesus apanhar, Jesus sofrer, naquela situação toda, e daqui a pouco alguém, esse é um deles, ele: não é, eu não conheço esse homem. Talvez o homem que ele esperava que ele conhecesse era outro. Não, esse aí não, esse morrendo, não, eu não conheço, não sou. Você é deles? Não, eu não sou. Você é? Não, não sou. E aí Jesus olha ao longe e ele sai correndo para chorar. Então Jesus é crucificado e é morto. As esperanças dos discípulos vão ao zero. Acabaram tanto que eles voltaram a fazer o que eles costumavam: eu vou pescar. Pescar não é um problema, tem gente que gosta de pescar, eu gosto de pescar, é interessante, mas pescar para aqueles discípulos significava: vamos voltar tudo ao que fazíamos antigamente. E eles voltaram a pescar. E aí entramos no texto dessa noite. Mas como não bastasse as frustrações que eles estavam sentindo em relação à expectativa sobre Jesus, agora, porque quando as frustrações são assim, quando começa uma, logo vem a segunda, a terceira e a quarta. Quando você pensa, parece que não é, agora vai vir outra em cima ainda, pode ficar tranquilo. Eles
vieram com mais uma frustração, porque eles tentaram pescar a noite inteira e não apanharam nada. Agora, não só eles eram um fracasso, como uma pretensa equipe que libertaria Israel, fracassou, mas agora também eles eram um fracasso como pescadores. Pescaram, acho que nós perdemos a mão, não conseguimos mais pescar, e não apanharam nada. Frustração sobre frustração. Você já se sentiu assim? Tem momentos em que, quando uma coisa começa a dar errado, parece que logo tudo começa a dar errado, né? Se começa a dar errado um negócio, daqui a pouco outro, mas espera aí. E vem aquela frase, não há nada tão ruim que não possa piorar. Parece que passamos por isso muitas vezes. Parece que quando está melhorando, já viu aquela coisa, quando está melhorando, agora vai melhorar. Quando está melhorando, aí vem a frase, estava bom demais para ser verdade. Caímos na frustração. Porque a frustração chega, e às vezes a frustração dá lugar à melancolia, e a melancolia pode chegar até à depressão. Interessante, os discípulos estavam absolutamente frustrados naquela situação, pescaram a noite inteira, só cansaram, sono batendo, ninguém pegou nada. Mas no alvorecer do dia, o choro pode durar uma noite, mas no alvorecer do dia vem a resposta. No alvorecer do dia, quando o sol despontava no horizonte, quando tudo parece que tinha dado errado e nada mais poderia dar certo, quando as esperanças haviam se esgotado, aparece quem na praia? O Senhor Jesus. Oh, aleluia! Quando Jesus aparece na nossa história, alguma coisa vai mudar radicalmente. Talvez a gente tenha tentado fazer tantas coisas, e corrido para cima e para baixo, e tudo tem dado errado. Mas se você olhar para a praia e você ver Jesus, pode pular do barco. E eles olharam, Jesus apareceu. E quando Jesus aparece, Ele vai lidar com a frustração deles. Então essa história, eu creio que pode ser uma chave para nós esta noite, para lidarmos também com as nossas frustrações. Porque essa história nos ensina a lidar com as situações das frustrações da vida. Vejamos como podemos lidar com as frustrações, alguns passos simples, mas profundos. Primeiro, é necessário ter uma percepção da nossa real situação para poder lidar com a frustração. Precisamos saber exatamente onde estamos, qual é a nossa situação. Fica a primeira pergunta: qual é a sua real situação? Até porque, muitas vezes, nos momentos de mais frustração, a gente não quer se olhar no espelho, a gente quer fugir da realidade, a gente diz, não me fale o que eu sou, não me fale como eu estou. E se alguém vem falar como nós estamos, está amarrado em nome de Jesus, o capeta mandou alguém aqui para importunar a minha vida, mas a bem da verdade, nós vemos isto claramente, quando Jesus chega, Ele aparece para eles na praia, e diz o texto que ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram, e ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam: não. Filhos, olhem bem, o que é que vocês têm? Olhem para as redes, olhem para o barco, olhem para a vossa situação. O que é que vocês têm? Vocês têm alguma coisa? Vocês têm algum recurso? Vocês têm algo para comer? E eles disseram: não. Interessante porque eles não reconheceram Jesus. Muitas vezes as frustrações da vida nos impedem
de reconhecer a presença do Senhor perto de nós, mas Ele está ali. Eles não reconheceram, Jesus pergunta e a resposta é não. Interessante porque geralmente as pessoas não querem mostrar para os outros qual é a verdadeira situação em que eles estão, quando estão frustrados. Não fala que vai piorar a situação. Vamos mascarar esse momento. Não é bem assim, não. Irmãos, não há nada mais importante para ser curado do que começar bem. E para começar bem eu preciso ter a real consciência de como eu estou. É quando você está ficando careca, e você está bem ficando careca, e você pergunta, o que você está achando? Alguém olha para você e fala, não, ainda tem bastante cabelo. Tem nada, você está ficando careca, precisa ter a certeza do que está acontecendo com você. E pelo andar da carruagem vai ficar sem cabelo nenhum, igual o pastor, vai ficar assim, não tem jeito. Seu pai é careca, você também vai ficar. Então, a real situação. É isso que acontece aqui. Jesus pergunta. Jesus não faz como as pessoas, tenta mascarar a situação, ele vai direto no âmago. Vocês têm alguma coisa aí? E me remete à primeira pesca lá atrás, quando Jesus vai chamar os discípulos. Vocês têm alguma? Não, Senhor, não apanhamos nada. Joga a rede. Voltou atrás, vocês voltaram ao ponto zero. Tem alguma coisa aí? Não. Depois de 3 anos comigo, ainda não tem nada para comer? Não. Vocês não aprenderam a multiplicar pães e peixes? Não. Não aprenderam que tem que jogar do lado direito a rede? Não. Tem alguma coisa? Não. E isso é importante porque a frustração pode nos enganar a respeito daquilo que temos. Porque às vezes a gente acha que tem mais do que na realidade a gente tem. E a gente precisa ser real em relação ao que temos. Ou achamos que teríamos recursos que na realidade não temos. Precisamos ter uma consciência real da nossa realidade. Para lidar com a frustração, você precisa se ver no espelho. Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Como está a minha vida espiritual? Qual é a minha circunstância? Não é falar assim, não, Deus está te abençoando, você é cabeça, não é cauda, vai nessa, meu filho, que Deus te... Não, eu preciso saber qual é a minha real condição. Eu estou assim, sem nada. Eu estou às vezes sem nada. Eu olho para mim e digo, eu deveria ser cheio do Espírito Santo e não estou cheio do Espírito Santo. Eu quero saber da minha real condição, não quero que me enganem e eu não quero me enganar a respeito de mim mesmo, porque as pessoas vivem de enganações e nunca percebem onde estão e por isso nunca mudam daquilo que estão. É importante ouvir a verdade, é importante assumir a verdade a respeito de quem nós somos e como nós estamos. Tendes alguma coisa para comer? Não temos. É preciso se ver sem nada para que Deus possa operar. Porque quando eu acho que tenho e não tenho, eu estou enganado e Deus não opera. Me lembrei daquela igreja do Apocalipse, você pensa que é rico, que não tem falta de nada, não sabes que és um miserável, pobre, cego. É preciso se ver como se está. Quando percebemos que não temos, que não damos conta da situação, que estamos com o barco vazio, as redes vazias diante de Deus, então esse já é o primeiro passo para sair da frustração. O passo é perceber a nossa incapacidade sem o Senhor. Eu não tenho nada. Porque quando eu acho que tenho, que sou, que posso, que consigo, que tenho recursos de mim mesmo, então eu sou um forte candidato a permanecer perpetuamente na frustração. Mas quando eu olho para a minha frustração e eu penso que eu poderia ter feito mais isso ou aquilo, ou que eu posso tentar esse ou aquele, então eu não consigo sair porque ainda eu estou achando que eu tenho recursos. Mas quando eu me apresento diante de Deus e digo, eu não tenho nada,
eu sou essa pessoa, deveria estar aqui nessa posição, não estou. Eu estou sem nada. Eu não tenho nada para comer. E quando eu estou nessa posição, então uma porta começa a se abrir. Porque aquele que tem tudo pode agir em função daqueles que não têm nada. É por isso que Jesus insistiu com os discípulos: sem mim nada podeis fazer. Preste atenção, sem mim, não se enganem, sem mim vocês não têm nada podeis fazer. Então o primeiro passo seria a percepção da nossa real situação, e Cristo nos leva a isso. Mas este não é o único passo, porque se parar aí eu entro em desespero. Entra o segundo passo: primeiro reconheço onde eu estou. Aí vem o segundo. Agora, plenamente consciente da minha realidade pessoal, eu preciso também ter uma consciência real de quem é o Senhor. Primeiro, quem eu sou, como eu estou. Depois, quem é o Senhor. Se no primeiro instante eu tenho que me perceber, e perceber que não tenho nada, no segundo instante eu tenho que responder à pergunta: quem é o Senhor? A primeira pergunta é: qual é a sua situação? A segunda pergunta é: quem é o Senhor? E isso é importante porque a frustração pode nos fazer esquecer de quem é o Senhor, pode nos fazer esquecer do poder de Deus. Porque quando a gente passa frustrações, às vezes a frustração se torna na nossa ótica tão grande, que a gente acaba esquecendo do poder e do tamanho do nosso Deus. Então o verso 6 e 7 do texto que lemos vai dizer: e Jesus disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles então lançaram, e quando lançaram não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes, e imediatamente acendeu uma luz na cabeça de João, e ele disse a Pedro: é o Senhor. E quando Pedro ouviu que era o Senhor, se cingiu e pulou na água para encontrar o Senhor. João percebe, diante do sobrenatural, que não era alguém comum, era o Senhor que estava ali. Amados, as redes sem Jesus estão vazias, mas com Jesus elas se enchem e não se rompem. É importante termos isso muito claro: sem Jesus nada de peixe, mas com Jesus tem muito peixe e ele não vai romper as redes. A naturalidade é superada, o sobrenatural aparece. E é muito interessante porque Tiberíades é o lugar onde acontece este encontro. Tiberíades é um lugar-chave para eles perceberem quem é Cristo. Porque foi justamente às margens de Tiberíades, ou Mar da Galileia, que Jesus fez a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, pães e peixes Tiberíades. Jesus fez a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, que alimentou cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Isso é relatado em João capítulo 6. Foi também ali que os discípulos ajuntaram 12 cestos cheios de pedaços, depois do milagre da multiplicação. Foi também em Tiberíades que Jesus se apresentou aos discípulos andando sobre as águas, e eles viram Deus sobrenatural, que é Cristo. Foi também em Tiberíades que Pedro andou sobre as águas e experimentou o poder de Deus na sua vida. Foi também ali em Tiberíades que Jesus se revelou como o pão vivo que desceu dos céus. O que isso tem a nos dizer, talvez, é que o lugar de tratar as frustrações é também o lugar de resgatar as memórias do sobrenatural de Deus na nossa vida. Foi justamente em Tiberíades onde os discípulos estavam frustrados, e era ali naquele lugar que precisavam ser resgatadas memórias das bênçãos de Deus sobre a vida deles. Quantas vezes nós estamos frustrados
E naquele momento, o Senhor precisa trabalhar em nós, e nós precisamos resgatar as memórias de quantas vezes Deus já nos abençoou, quantas vezes Deus já nos livrou, quantas vezes Deus já nos protegeu, quantas vezes Deus já atendeu as nossas orações, quantas vezes Deus já falou conosco no púlpito, na palavra, quantas vezes nós somos abençoados em nossas orações, porque as frustrações tentam nos tirar essas memórias, tentam nos fazer esquecer, mas para lidar com as frustrações eu preciso voltar ao lugar exato das memórias sobrenaturais daquilo que Deus já fez na minha vida. Uma forma de lidar com a tua frustração é você resgatar na sua memória quantas vezes Deus já atuou na sua vida, na sua família. Não te esqueças, porque eu já guardei a tua casa, já guardei a tua vida, já guardei a tua família, já providenciei aquilo que você precisava, já te dei quando você não tinha, já te socorri quando tu clamastes a mim pedindo socorro. Não te esqueças, porque eu sou mesmo Deus ontem, hoje e serei eternamente. Aleluia. Precisamos resgatar essa coisa muito viva. Precisava ser em Tiberíades. Vocês não lembram que eu multipliquei 5 pães e 2 peixes aqui? Vocês não lembram que você, Pedro, andou sobre as águas neste mar aqui? Você andou sobre as águas, lembra? É preciso resgatar as memórias e não perdê-las. Quando resgatamos as memórias do sobrenatural de Deus em nós, este é o caminho para começar a dissipar as frustrações da nossa vida. Se lembra das bênçãos que Deus já te deu na sua vida? Quem é o Senhor? O Senhor é aquele todo-poderoso, aquele que tem aquilo que nós não temos, aquele que providencia quando precisamos, aquele que atua quando não podemos atuar. Para vencer a frustração é preciso não somente estar ciente da nossa posição, mas também da realidade do próprio Senhor. Conhecer o Senhor, conhecer a Deus. Uma coisa é conhecer a religião, outra coisa é conhecer Deus. Uma coisa é conhecer a Bíblia, outra coisa é conhecer a palavra de Deus. Uma coisa é saber textos da Bíblia de cor, outra coisa é a Bíblia estar no coração, na alma e na vida. Uma coisa é conhecer músicas de cor, outra coisa é viver as músicas. Uma coisa é citar salmos decorado, outra coisa é louvar a Deus com salmos durante a vida. A frustração está sendo tratada quando a gente começa a contemplar quem é o Senhor. E é interessante porque o Senhor não despreza, o Senhor não condena, o Senhor não, Ele faz ao contrário, Ele convida para a mesa. Quando estamos em frustração, é hora da mesa, é hora de comer pão e peixe, porque Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, é hora de se alimentar de Jesus. Então Jesus chega aos discípulos naquele momento de frustração, e quando eles chegam na praia, já tem pão e peixe assado na brasa. Da onde veio aquele pão e aquele peixe? Sobrenaturalmente o Senhor colocou ali. Mas o Senhor faz algo interessante, Ele diz: tragam 2 peixes daqueles que vocês pescaram, porque o Senhor sempre tem para dar, mas ao mesmo tempo, aquilo que até você tem, que foi Ele que te deu, Ele te chama para compartilhar. Traga aquilo que eu te dei, traga para a mesa aqui para nós compartilharmos. É hora de se alimentar da mesa. A hora da frustração é hora de comer peixe e pão. Além disso, é necessário também rever o relacionamento com o Senhor. Como lidar com a frustração? Eu preciso rever o meu relacionamento com o Senhor. E aqui vem a terceira pergunta: como está o seu relacionamento com o Senhor? Primeiro, como está a sua posição?
que você tem. Segundo, quem é o Senhor para você. Terceiro, como está o seu relacionamento com o Senhor? Essa talvez seja a pergunta mais importante. Porque como se trata a frustração? A frustração não se trata com piedade. A frustração não se trata com autocomiseração. Não há lugar para coitado, tadinho. Não há lugar para autocomiseração. Não há lugar para sentimentalismo. Não há espaço para isso. Para tratar a frustração, não pode haver espaço para vitimização. Sou a vítima da história. Não pode haver lugar para sentimentos de inferioridade. Olha, coitado de mim, não dá certo. Não há lugar para se mimar. Não há lugar para isso. Vejam, Pedro está frustrado. E a pergunta não é, coitado de você, estou com dó, vamos resolver a situação. A pergunta, Pedro, é, você me ama? Quando você está frustrado, o foco não é você, o foco é o Senhor. Você me ama? O foco não é em suas derrotas. O foco não é no que está faltando. O foco não é nas suas escorregadas. O foco não é, olha o que você fez. Não, o foco é no relacionamento que você tem com o Senhor. E a frustração pode nos levar, às vezes, a focar na nossa própria falta. A frustração pode nos levar a focar no nosso próprio fracasso. Olha, eu neguei 3 vezes. Puxa, eu fui terrível. Como que eu pude fazer isso? A frustração pode nos levar a focar no que a gente poderia ter feito, mas não fez. Meu Deus, tem gente que vive o tempo todo daquilo que poderia, mas não fez. A frustração pode nos levar a focar na nossa própria fraqueza. E aí, às vezes, a gente quer gente para alimentar a nossa autocomiseração quando estamos frustrados. Gente, fiquem comigo, tenham pena, tenham dó de mim. Mas não é assim que Jesus trata a frustração, porque o foco não é você, o foco não é a sua vida, o foco é o Senhor, é o seu relacionamento com o Senhor. A pergunta não é sobre a sua necessidade, a pergunta não é sobre o que você precisa. A pergunta não é sobre o que você quer, a pergunta não é sobre onde está doendo, onde está ferido, nem mesmo a pergunta é por que você está desse jeito, não é essa a pergunta. A pergunta não é sobre o que aconteceu para você estar assim, a pergunta não é por que você me negou, por que você fez isso, não há uma acusação, não há, olha, você me negou, não é essa a questão, a pergunta é sobre o relacionamento, você me ama? Como está o seu relacionamento comigo? Você me ama? Porque a frustração pode tentar voltar o foco para você e para os seus erros, mas Jesus te pergunta sobre como está o seu relacionamento com Ele. É muito interessante, eles estão absolutamente frustrados. Pedro talvez seja o mais frustrado de todos, porque além de tudo ainda negou 3 vezes a Jesus. E Jesus não disse para Pedro, então agora vamos para uma sessão, Pedro, de cura interior, para eu curar a tua alma, porque está muito difícil, vamos para um momento de cura interior ali num cantinho, e nós vamos fazer umas sessões espirituais, Jesus não fala nada disso. Jesus não diz a Pedro, vamos fazer um acompanhamento com você, para você ser tratado, até você ser curado de suas feridas interiores. Não, Jesus não disse isso. Jesus não disse a Pedro, Pedro, você precisa se perdoar a si mesmo, por aquilo que você fez, em relação a mim. Não, Jesus não disse, olha Pedro, vamos com calma, para a gente ir curando os seus traumas, nada disso. Jesus apenas perguntou a Pedro, Pedro, você me ama? Veja como o seu relacionamento está comigo, Pedro, você me ama? Porque o foco não é você, Pedro, o foco sou eu, Jesus. Você me ama? Irmãos, muitas vezes as pessoas não saem da frustração, da depressão, do sentimento de inferioridade, da autocomiseração, sabe por quê? Porque o foco na vida delas é elas mesmas, é ela mesma o foco.
Quando o foco da minha vida sou eu e os meus problemas e as minhas dificuldades, então eu alimento a cada dia e retroalimento a minha própria frustração. Mas aqui esse texto me mostra a chave para se livrar dessas depressões e dessas frustrações sentimentais. A chave é tirar o foco de você e dos seus problemas. A chave é botar o foco em Jesus. Como está o seu relacionamento com Jesus? Você ama Jesus? Não é a nossa frustração, o nosso trauma. É você me ama, diz o Senhor. O relacionamento com o Senhor é a chave. Primeiro, qual é a sua situação? Segundo, quem é o Senhor? Terceiro, como está o seu relacionamento com o Senhor? É a chave para sair da frustração. Mas além disso, além de olhar se você ama o Senhor realmente, há um quarto elemento importante. Não só isso, mas também é necessário agora agir a partir do seu relacionamento com o Senhor. Jesus disse a Pedro: Pedro, tu me amas, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Não é, tu me amas, vai lá fazer uma quebra de maldição, uma cura. Tu me amas, vai cuidar de outras pessoas. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é apacentar? Apacentar aqui, o verbo original é alimentar. Alimenta as minhas ovelhas. Isso é apacentar. Dá de comer às minhas ovelhas. Porque o relacionamento com o Senhor vai levar você a doar-se ao outro. Se você ama o Senhor, você vai se doar ao outro. A frustração pode nos levar a pensar que nós precisamos ser socorridos o tempo todo. Eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Tem gente que o nome dele mudou para ajuda. Me ajuda, me ajuda. Quando precisamos, na realidade, não é de ajuda, nós precisamos é ajudar. Quer se livrar da frustração? Começa a ajudar outras pessoas, começa a dar de comer para outras pessoas, e a frustração vai subir da sua vida. No texto, Jesus não perguntou nenhuma vez: por que você me negou? No texto, Jesus não perguntou nenhuma vez o que aconteceu lá naquele dia, em volta daquele fogo, que eu estava ali, eu olhei para você, e você tinha falado que não ia me negar, e você me negou 3 vezes. Jesus não mencionou, não tocou nisso. O que Jesus perguntou foi: você me ama? E se você me ama, então agora age em relação a este amor. Como? Apacenta as minhas ovelhas. Dê de comer às minhas ovelhas. Quantas vezes nós pensamos na forma passiva? Eu sou um necessitado, eu preciso de ajuda, as pessoas têm que vir me visitar. Estou numa frustração, faz 3 meses que o pastor não liga para mim, para me visitar. Todo mundo tem que me visitar, todo mundo tem que mandar mensagem para mim, ninguém liga para mim, ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim. Nós ficamos na passividade o tempo todo, quando Jesus não falou isso. O Senhor nos chama para pensar na forma ativa. Você está frustrado? Sim, então comece a se doar ao outro. Dá de comer às ovelhas. Apacenta, e apacentar as ovelhas aqui não é só para o pastor. Apacentar é para todos nós, é no sentido de dar alimento com a sua própria vida. Alimenta as ovelhas com a sua vida, com o seu ser. Compartilha a tua vida com o outro. Em certo sentido, Deus chama uns para pastorearem as ovelhas, mas em outro sentido, todos nós apacentamos, todos damos de comer. Se você não dá de comer com ensino bíblico, com estudos bíblicos, com pregações, você dá de comer oferecendo quem você é para a pessoa. Você se torna, como Oswald Chambers disse, você se torna um pão partido e um vinho derramado em favor dos irmãos na mesa do Senhor. Quando você come a ceia do Senhor, que você está lembrando do corpo de Cristo, do sangue de Cristo derramado, você precisa ter a consciência
de que aquele mesmo corpo e aquele mesmo sangue de Cristo te faz também um corpo a ser partido pela igreja, um vinho a ser derramado em favor dos irmãos. Precisamos ser pão partido e vinho derramado na mesa do Senhor para os irmãos. Apacenta as ovelhas, dê de comer com a sua vida. A melhor maneira de cuidar da própria frustração é se oferecer como alimento a outros, é cuidar de outros. Porque quando eu fico esperando, meus problemas, todo mundo tem que olhar para mim, tem que cuidar de mim, eu morro na minha frustração. Você está com problemas? Glória a Deus e aleluia, vai alimentar outros, que os teus problemas vão desaparecer. Você está com uma dificuldade, vai ajudar outros com a tua vida, mas eu não sou pastor. Não precisa ser pastor. Seja um pão partido na vida do irmão. Dê de comer ao irmão com a sua vida. Dê um abraço, dê um sorriso. Dê amor, dê carinho. Dê uma palavra de Deus para a vida da pessoa. Ore por essa pessoa. Seja um pão partido na mesa do Senhor. E a sua frustração, meu irmão, você nem mais vai lembrar dela. Muitas vezes nós somos autocentrados, fica aqui, eu. Vai ajudar os outros, levanta. Pedro, tu me amas? Senhor, eu estou frustrado, é difícil, neguei, vergonha. Tu me amas? Te amo, Senhor. Vai apacentar as ovelhas, Pedro, sai daqui. Vai dar de comer para os outros. Se você fica fechado em casa chorando por suas próprias angústias, você nunca sairá desse marasmo. Mas se você ama o Senhor, então tira o foco de si mesmo e vá para o trabalho de se doar aos outros. Igreja é se doar um pelo outro. Nós não estamos fazendo 23 anos, 17 anos que eu estou com vocês aqui, nós estamos nos doando uns pelos outros. Igreja não é simplesmente se reunir num lugar e nós falamos, agora nós temos 30, 40 anos que nós estamos aí, parabéns, mas será que somos igreja? Será que estamos nos doando uns pelos outros? Será que estamos nos partindo uns para os outros? Será que estamos derramando a nossa vida em cima dos outros? Se você ama o Senhor, tira o foco de si mesmo e vá para o trabalho. E tem mais. Faça isso agora. Jesus disse a Pedro, na verdade te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando que morte lhe haveria de glorificar a Deus, porque até a morte do cristão glorifica a Deus. E dito isso, disse-lhe Jesus, segue-me. Ou seja, a questão é hoje, não foi ontem, quando tu eras moço e fazia aquilo que você queria fazer. Não será amanhã, quando você vai ficar velho e vão te levar para onde você não quer ir. Mas é hoje, segue-me agora. Dá alimento às minhas ovelhas agora, e a tua frustração vai desaparecer, porque tu não és o centro, nem o foco e o centro da vida é Jesus, o nosso Salvador, aleluia! Igreja é aquele povo que tem como foco não os seus próprios problemas. Eu vim aqui porque eu estou cheio de... A igreja não foca os seus próprios problemas. Vocês têm problemas, lá em Prudente tem problemas de monte, em todo lugar que vai tem problema. Tem hora que você chega, já roubaram os fios do ar-condicionado, não dá para ligar o som, não dá para ter culto, misericórdia, tem que fazer culto na capela, novamente. Nós temos um monte de problemas, sabe de uma coisa? O foco não é o meu templo, não é o culto, não é a música que eu toco plim plim plim, não é a pregação que eu prego, o foco é Cristo, o nosso Salvador, aleluia, Ele é o foco, e nós precisamos viver para o nosso Senhor, aleluia, o foco é Cristo. Vai alimentar as ovelhas, Pedro. Se tu me amas, eu te amo, então faça alguma coisa em relação a este amor.
O que eu faço, Senhor? Vai se partir em função das ovelhas para alimentar a igreja. Se derrame como um vinho sobre o povo, derrame o bálsamo da tua vida sobre a vida do teu irmão, para que sejas um povo segundo o nome do Senhor, e assim Deus seja glorificado na sua vida. Aleluia. Você não é um coitado para ficar numa cama, dizendo, pelo amor de Deus, ninguém olha para mim, ninguém liga para mim, o pastor não me chama. Não, você é igreja. Igreja levanta e vai se doar para o outro. Misericórdia. Você não é alguém que precisa da atenção 24 horas, de alguém no teu pé, do pastor te ligando toda hora, mandando WhatsApp, que não foi no culto ontem. Misericórdia, o que aconteceu com você, irmão? Ai, não estava afim, não está afim, irmão. Vai, tomara que ele esteja afim amanhã. E aí não foi na ceia, irmão, não estava afim. Você não é isso, você tem que se doar para as pessoas. Vai apacentar as ovelhas. E Deus vai trabalhar na sua vida. É bom pedir oração para os irmãos, mas se dessemos a vida pelas ovelhas, talvez diminuiríamos 90% dos nossos pedidos, e pediríamos mais por outros, para que Deus seja louvado no agir da igreja. Apacenta as ovelhas. Para lidar com a frustração, você precisa aprender a apacentar. Quando eu fico olhando, em minha igreja não dá. Quando eu penso que eu comprei o ar-condicionado, falei, agora os irmãos vão no culto. Estava um calor infernal, imprudente, um calor. Você pensa que aqui é calor? Vai para Prudente, vai lá, vai sim. Vai lá para você ver como é que é. 40 graus. Caindo, meu Deus, lutamos, finalmente compramos, colocamos ar-condicionado. Quase eu coloquei no WhatsApp da igreja, venham para o culto que tem ar-condicionado. Quando eu estava tão feliz, o irmão me manda mensagem antes do culto. Eu vou proibir de mandar mensagem para mim antes do culto, porque eu não vou ler mais o WhatsApp antes do culto, quando estiver em Umuarama. Manda mensagem antes do culto, pastor, o quê? A foto, os fios todos arrancados. Misericórdia. Eu poderia estar chorando, dizendo misericórdia. Mas eu preciso alimentar as ovelhas. Se tu me amas, vai alimentar as ovelhas. Para de chorar das tuas dores, vai alimentar as ovelhas. Porque Jesus Cristo foi um homem de dores, que sofreu, que foi pisado e humilhado por mim e por você. Jesus foi odiado e disse, se você acha que você vai me seguir, não vai ser odiado, você está enganado, porque se você me seguir, o mundo me odiou e vai odiar você também. Quando as pessoas começam a te aplaudir, você está errado, meu irmão. Quando as pessoas começam a colocar você na mídia e fazer, olha, isso aqui é maravilhoso, você está errado, porque a sociedade odeia aqueles que são de Cristo. Então quando você for odiado, não é para chorar, não é para se arrebentar, não é para ficar num canto magoado, pensando que ninguém olha para você. Continue alimentando as ovelhas, que você está no caminho certo. Aqui ainda não é o céu, porque se fosse o céu aqui, nem precisaríamos de ar-condicionado. Aqui ainda não é o céu. Se fosse o céu aqui, não precisavam ficar usando máscara. Chatas essas máscaras. Ridículo, não precisamos. Aqui ainda não é o céu. Aqui é a terra. E nesse mundo tereis aflições. Porém, mantenha o ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer o mundo também. Aleluia, glória a Deus. Fiquemos em pé, vamos orar. Não, o pastor vai falar, frustrou a minha igreja com essa mensagem, 2 horas. A frustração. Para lidar com a frustração, saiba qual é a sua própria situação. Se veja no espelho, olhe, não tenha medo, peça para Deus, traz à tona quem eu sou, como eu estou, me mostra a minha miséria.
Mas quando contemplares onde você está, contemple quem é o Senhor, não fique em você não. Quem é o Senhor? E quando contemplares o Senhor, entenda como está o teu relacionamento com o Senhor. Você ama o Senhor? A minha pergunta para você não é como está lá na sua casa, a minha pergunta é: você ama o Senhor? Porque pode tudo ir bem para você no mundo financeiro, você pode estar muito bem, sem dores, sem problemas de saúde, mas se você não amar o Senhor, não vale nada. Sua família pode estar tudo bem, está tudo certo na tua casa, você conseguiu um emprego bom, passou no vestibular, está em primeiro lugar, você pode estar ganhando rios de dinheiro, está com dinheiro ou sem dinheiro, se você não ama o Senhor, não vale de nada, nada vale, tudo passa, isso aqui tudo passa, tudo é passageiro. Agora, se você ama o Senhor, meu irmão, você pode estar frustrado, você pode estar com dificuldade na sua vida, você pode estar com salário mínimo, alguém pode roubar o teu ar-condicionado, o carro pode fundir o motor. Se você ama o Senhor, vai apacentar as ovelhas e Deus vai cuidar da sua vida, aleluia. Porque o relacionamento tem que levar à ação. Se eu amo o Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa pela igreja do Senhor. Vamos orar.